Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com o Corretor. E hoje a gente tem uma presença ilustre de um amigo que o mercado imobiliário me deu, Matheus Starnes, sócio fundador da Apex, cristão, empresário, economista, legendário, várias qualidades. Matheus, agradeço você participar novamente aí comigo. Obrigado novamente pelo convite. Cada episódio que passa, cada ano que passa, a gente fica com muito mais orgulho de ver um projeto como esse aqui, valorizando o nosso mercado imobiliário, valorizando os profissionais de diferentes esferas aí da construção civil e principalmente, o trabalho que vocês estão fazendo de trazer informação para as pessoas, trazer união para esse setor, que é um setor que muitas vezes é pouco unido, né? O setor de corretores, o setor de imobiliárias, trazer esse sentimento de, cara, trabalhando junto a gente pode ir mais longe, né? E é isso que a gente está construindo aqui, isso é super bacana. Sim, com certeza. E você, que é corretor de imóveis, investidor ou apenas um curioso, quer saber mais sobre o mercado, dá uma olhada nesse nosso episódio. Vamos falar bastante aqui hoje, né? Incorporação, loteamento, fundo imóveis de aluguel, tudo imobiliário. Vamos que vamos. Matheus, vamos começar. Matheus, hoje a gente enxerga... Hoje a Apex está no Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Isso. Como que você consegue diferenciar esses três mercados imobiliários? Do Espírito Santo, Santa Catarina e do Paraná. Em questão de investidores, em questão de moradia. Como é que você diferencia cada ponto desse? Primeiro ponto desses três mercados que eu acho bacana comentar é que são três mercados que estão muito aquecidos, né? Por quê? Em grande parte porque essas economias estão aquecidas, né? Quando a gente pega o PIB do Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná, são estados que crescem acima da média Brasil. Estados que fizeram seu dever de casa, têm finanças públicas mais organizadas, né? Estados que são mais empreendedores, ou seja, tem uma base da sua economia muito vinculada ao agronegócio, à indústria, serviços, ou seja, são estados que têm uma completude econômica bacana. Naturalmente, isso vai acabar refletindo ali nesse crescimento do mercado imobiliário, na vontade dos empreendedores, construtores, incorporadores, desenvolvedores de fazerem mais projetos e enxergar que vai ter venda e vai ter locação, né? E também, um ponto que acaba sendo bastante relevante num país como o nosso, qualidade de vida, que é a escolha das pessoas, né, de para onde elas vão se aposentar, onde que eu vou matricular meu filho, se eu tenho que tomar uma decisão de carreira, eu sou executivo de uma empresa, quero ser transferido para onde? O cara vai fazer esse estudo, vai olhar o ranking de IDH, vai olhar os dados, vai falar assim, pô, Espírito Santo é interessante, Paraná é interessante, Santa Catarina são estados interessantes, é por isso que a gente decidiu expandir, né, e ter presença nesses três estados, mas não tenha dúvida. Quando você vai em Londrina, no interior do Paraná, quando você vai em Balneário, no litoral de Santa Catarina, né, quando você vai em Guarapari, né, litoral do Espírito Santo, você vê que o mercado imobiliário está em franca ascensão e tem motivos, né, e são esses motivos. Economia forte, qualidade de vida boa e um estado bem organizado, né? Então, esses exemplos que a gente tem nesses três estados seriam muito importantes se a gente pudesse ter em mais lugares do Brasil, né? Mas com certeza, quando a gente fala de atuação da nossa empresa Apex, mas também da nossa visão de futuro para investimentos, em especial no setor imobiliário, acredito que a gente está nos três melhores estados do Brasil. Sim. Se a gente for colocar aí, o crescimento no Paraná foi gigantesco. Sim. No mercado imobiliário. E ali no Paraná a gente fala do agro também, né? Então, eu vi um trecho de um podcast seu, onde a pergunta foi, o agro, ele é imobiliário? E o que o agro agrega no mercado imobiliário? Uma das coisas que eu percebo que vem do brasileiro, né, da alma do brasileiro, principalmente do brasileiro que tem essa conexão com a terra, com o imóvel, com a fazenda, esse investidor, empreendedor que está lá produzindo café, soja, milho, cana-de-açúcar, boi, ele já tem uma particularidade de gostar de terra, né? A preferência do agricultor se juntar um dinheirinho, quem sabe comprar a fazenda do vizinho ou comprar uma outra fazenda para ser produtivo. Mas quando ele não quer comprar mais um ativo para dar trabalho, no sentido, né, de ter mão de obra, plantio, estoque, né? Ele vai comprar eventualmente um imóvel, uma sala comercial, uma loja de rua, né? Um apartamento residencial, né? Para ter uma renda passiva, para ter uma diferenciação de patrimônio. Então, você já percebe que quem está no agro, quem está ligado à terra, já tem uma propensão muito boa de quando juntou um recurso, fazer investimento no setor imobiliário, né? Isso já faz parte da cultura, né? E outra coisa, né? Quando você percebe o que o PIB do agronegócio gera, aí eu posso dar alguns exemplos. A gente pode falar que no Espírito Santo de Linhares, que é uma referência ali do norte do estado para produção, né, agrícola. As pessoas também, né? O que vai gerando de resultado desse PIB do agro, né? Essa poupança, vamos assim dizer, né, desses produtores rurais,
né? A grande maioria são pessoas físicas, inclusive, familiares, né? A grande maioria dos produtores brasileiros são famílias, né? Ainda é uma produção muito familiar. Esse pessoal vai investir nas cidades mais próximas. Então, quando você olha lá, Linhares, no norte do Espírito Santo, tendo um boom imobiliário de loteamentos, condomínios, novos empreendimentos. Quando você olha lá em Londrina, Maringá, Cascavel, interior do Paraná, cidades que tem tudo a ver com agronegócio. Por que você vai em Londrina, vai em Cascavel, vai ver aquelas torres de prédios residenciais grandes construindo? Aquilo ali, de certa forma, aquele recurso está vindo de onde? Né? Está vindo do agronegócio, né? Porque são aquelas famílias que se desenvolveram no interior, mas que depois vão buscar uma residência numa cidade maior, mais próxima, né? Por quê? Querem que seus filhos estudem numa escola melhor, que muitas vezes está em cidades maiores, né? Então, quando você olha em Santa Catarina, um estado que tem um dinamismo, tanto no agro quanto na indústria, né? Onde que essas pessoas vão investir? Quando a gente fala especificamente do litoral de Santa Catarina, boa parte de quem comprou imóveis ali em Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú, são famílias que juntaram recursos lá em Goiás, Mato Grosso, oeste do Paraná, Rio Grande do Sul, ou seja, pessoas que vieram do agronegócio, né? Mora lá no Mato Grosso, em Sorriso. Na né? roça. Só que eu vou ter casa de praia onde? Onde que é mais próximo, onde que eu me sinto mais seguro, onde que eu sinto que é bacana o lugar, a pessoa eventualmente toma a decisão de comprar um imóvel lá em Balneário Camboriú. Por isso que o agronegócio está completamente conectado com o setor de construção civil e com o setor imobiliário. A região mais valorizada em franco crescimento hoje, que é o litoral de Santa Catarina, em grande parte foi financiada pelo agronegócio do centro-oeste brasileiro. Então você percebe que o agro ele é uma fonte, né, de recursos para a construção civil, sim. Então quem estiver atento a isso vai conseguir enxergar dentro do Brasil hoje onde que são essas fronteiras de crescimento. O mercado imobiliário mais próximo de onde está o agronegócio, né? Onde está o interesse dos agricultores, agropecuaristas, quem tiver essa visão vai conseguir atender bem essa demanda, né? E isso é super bacana. E também, um exemplo, agora a gente está vendo o contrário, né? A gente está vendo incorporadoras do litoral de Santa Catarina irem empreender, né, no interior do Brasil, no centro-oeste brasileiro. Você vê que já está tendo esse intercâmbio, né? Construtoras tradicionais do litoral estão agora vindo para o centro-oeste brasileiro. Por que isso, desenvolver projetos. Olha, eu acho que esse caso específico, né, das incorporadoras, por exemplo, né, de Santa Catarina, São Paulo, investindo no centro-oeste, é porque elas têm expertise, né? Então são empresas que, em termos de engenharia, são experientes e elas já construíram uma base de relacionamento com esses clientes que moram nessa região e também passaram a estudar melhor essa região, né? Se eu estou tendo um cliente meu, né? Você que é corretor de imóvel, tá percebendo que tem um monte de cliente seu lá do Centro-Oeste comprando imóveis aqui no litoral, né? Você também vai ficar curioso para saber o que está acontecendo na região dele. Aí quando você vai para essas cidades, né, no interior do Brasil, principalmente nas regiões que têm uma fronteira do agronegócio mais forte, você vê que são cidades que estão crescendo muito rápido. São cidades que estão tendo desenvolvimento de prédios de escritórios, prédios residenciais de mais luxo, né? Ou seja, a gente vai ter um desenvolvimento desse Brasil que dá certo, que a gente brinca, né? Que é o Brasil do interior, o Brasil do agronegócio, o Brasil das pessoas que trabalham duro, né? Então, o eixo de desenvolvimento imobiliário também está se voltando para próximo do agronegócio, né? Como é esse caso, né? Da gente ver esse intercâmbio de investimento acontecendo agora no interior do Brasil. Isso vai continuar acontecendo, mas em grande parte porque o Brasil que está dando certo, né? O Brasil que está avançando, o Brasil que, independente de crise econômica, continua dando resultados e agregando para o PIB, em grande parte a gente deve, né, ao agronegócio brasileiro. E por que o governo é inimigo do agro? Mentira, eu tô brincando. A gente sabe... Até o Carlos não gostou. A gente sabe que há, sim, uma percepção falsa, né? Muitas vezes propagada, divulgada pela mídia. Isso vale para tudo, tá? Vamos ser bem sinceros. Durante muito tempo, a gente teve uma mídia que enxergou o empresário como inimigo do trabalhador. Isso não é positivo, porque nunca foi, né? Todo empreendedor, gestor, está preocupado com a qualidade de vida do seu colaborador, sua produtividade, sua felicidade no trabalho, até porque o trabalhador feliz, trabalhando, ganhando bem, ele vai ser mais produtivo para a empresa, né? Só que não sei por qual motivo, né, isso não acontece nos países desenvolvidos, né? Eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz faculdade nos Estados Unidos. Lá, os meus colegas de turma, o sonho deles era entrar em grandes empresas para entregar grandes resultados e crescerem em sua carreira, né? Aqui no Brasil, eu estudei em universidades brasileiras também, você já tinha aquele sentimento, né, de que quero fazer um concurso para poder trabalhar pouco, para poder ganhar bem. Ou seja, é uma percepção diferente de mercado, né? Isso vem desde lá da escola, vem da nossa história, vem da nossa cultura, né? Isso falando de modo geral, né, desse antagonismo que foi criado entre o gerador de emprego, né, e o empreendedor, mas que eu acho que agora com a internet
e com muito mais profissionais liberais, pessoas que trabalham por conta própria, percebem o desafio que é empreender, pagar imposto, ter um CNPJ que tem obrigações contábeis que você gasta horas, dinheiro, recursos. Só para você manter uma empresa aberta, você tem que ter contabilidade, burocracia, né? O custo do colaborador, né? Você está lá pagando R$ 1.500 para um colaborador, que é um salário mínimo. Mas na prática, o custo para a empresa é R$ 3.000, é o dobro. Ou seja, você tá, boa parte do que você gostaria de estar pagando para o colaborador não está chegando no bolso dele. Está indo para impostos, ineficiências estatais. E quando a gente fala do agro, tem uma história que é propagada no Brasil e a mídia reforça muitas vezes, e a gente sabe que tem exemplos ruins. Tem produtores rurais, agropecuários que estão fazendo queimada, estão desmatando. Isso é crime, né? Mas essas são as exceções. E as exceções a gente tem que o quê? Punir. Utilizar Ministério Público, polícia, né? Investigação. A gente tem que ir até aqueles que dão um mau exemplo, e esses exemplos são dados como generais, né? Como generalistas, na verdade. Ou seja, é todo produtor rural que é desmatador? Não. Te garanto que todos os grandes produtores rurais que eu conheço, todos eles estão muito preocupados com o rio que está passando na fazenda deles, para cuidar daquele rio, que ele depende daquela água. Se a gente for colocar, o agro praticamente salvou o Brasil na pandemia. Com certeza. A gente for colocar. O agronegócio salva o nosso PIB, salvou no ano passado. O Brasil cresceu. Sim, olha os dados da indústria, né? Olha os dados de serviço. Agora, olha o que o agronegócio cresceu, né? Então, assim, o agricultor é o que tem de mais trabalhador na nossa economia. Pega aquela família que veio produzir café no interior do Espírito Santo, né? Aquela família que está plantando soja lá no interior do Paraná. São pessoas que estão trabalhando muito, né? E seus insumos são dolarizados. Então, quando a gente tem um dólar alto no Brasil, isso aumenta o custo do alimento, né? Então, assim, a gente tem que tentar trazer para a realidade que os maus exemplos têm que ser combatidos, mas a gente não pode generalizar. A maioria dos empreendedores brasileiros querem pagar bem seus colaboradores, querem crescer suas empresas e criar mais oportunidade de emprego. E a grande esmagadora maioria dos produtores rurais, dos agricultores, querem cuidar da sua terra, querem preservar o meio ambiente, querem aumentar sua produtividade no campo, precisam de mais mão de obra qualificada, né? E querem, né, crescer junto com o Brasil, ou seja, uma agricultura sustentável, né? Aqueles poucos exemplos que a mídia trazem como parece que é a maioria, né? Todo produtor de soja está desmatando. Mentira. A grande maioria não desmata. Agora, os poucos que fazem isso precisam ser combatidos. E esse desafio que a gente tem, né? Da comunicação social. E é a questão da politicagem também, né, Matheus? Na verdade, o Brasil hoje vive essa questão de politicagem, né? É o que você falou, é o que a mídia está jogando lá. É o antagonismo, né? É isso. Que a gente vê em várias esferas. E várias. Né? No ambiente político, a gente sabe que tem uma polarização da população. E quando você coloca, né, a população em embate, né? Quem tem acesso à mídia e ao discurso acaba imprimindo uma narrativa, né? E a gente sabe que funciona, principalmente quando você insiste nela ao longo de décadas e décadas e décadas, né? A gente pode pegar o exemplo de um movimento sem terra no Brasil, né? Tem que ter um movimento sem terra no Brasil? Não. Por quê? A União tem tanta terra disponível. Se você for pegar na União, né? A União é acima do governo federal. Se for pegar os estados, os governos de estados, as municipalidades, a quantidade de imóveis e fazendas que a União brasileira, o Estado brasileiro tem, poderia pegar essa terra e entregar a todos aqueles que estão cadastrados no Sem Terra, e todos vão ter uma terra para poder produzir, para poder plantar arroz, soja, cana, que seja. Agora, você já viu o governo fazer uma reforma agrária usando suas próprias terras? Não, a gente vê muitas vezes querendo invadir a terra privada, né? Então, assim, a gente sabe que muitas coisas são narrativas, que a gente tem grupos de interesse, grupos políticos, né? Mas a gente tem que fugir disso, né? A gente tem que focar aqui naquele Brasil que dá certo mesmo. Sim. É trazer a informação daqueles empreendedores de sucesso, que são honestos, que empregam pessoas, que estão desenvolvendo time, que estão fortalecendo suas equipes, né? E esses bons exemplos, eles têm que inspirar o brasileiro. E eu espero que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, né? E aí todos os podcasts, toda a grande mídia digital tem feito um trabalho super bacana de trazer essas pessoas de destaque para estarem aqui compartilhando suas histórias, compartilhando, né, seu trabalho no campo, né, compartilhando o que você faz na sua empresa, compartilhando como é que você vende melhores imóveis, como é que você atende melhor o seu cliente. Eu acredito que a internet vai ser a nossa solução, porque a gente não tem mais o filtro. Sim, né? Sim. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas pelo menos hoje a gente consegue acessar o conteúdo direto da fonte. Sim. Né? E isso é muito positivo. E isso é o que a gente estava falando antes da gente começar, sobre fundos imobiliários, né? Que em 2014 a gente tinha uma média de 93 mil pessoas que investiam, pessoas físicas, se eu não me engano. CPFs. Isso. E agora a gente passou, em 2024, a gente está falando de mais de 2 milhões e 700. Isso deve muito pela internet, deve muito pela informação. Porque antigamente a gente tinha só ali um tipo de investimento que a pessoa fazia, que era poupança.
Poupança, ali, às vezes, em ações ali e tal, mas nada... Aí hoje a gente pega a maioria das pessoas fazendo investimento em fundo imobiliário. Por que isso, Matheus? Por que a gente chegou a esse número, que brevemente vai chegar a 3 milhões, e ao mesmo tempo, por que tão baixo pelo país que nós temos? Sim. Vamos separar alguns pontos. Primeiro, legislação. A gente teve uma evolução, né, na legislação dos fundos imobiliários, dos FIAGROS, que são os fundos imobiliários do agronegócio. Né? Isso são inovações legislativas, né, que favorecem, né, e criam essa alternativa de investimento para as pessoas físicas. Né? A indústria de fundos imobiliários nos Estados Unidos, por exemplo, é gigantesca e maior do que a Bolsa Americana, que é gigantesca. Então imagina a importância do mercado imobiliário, dos fundos imobiliários num país desenvolvido como os Estados Unidos. Né? E para os seus cidadãos, que são os cotistas efetivos, que estão financiando essa indústria. Você tem uma melhoria de legislação que abriu espaço, né, para as pessoas investirem. Né? Hoje você pode ser sócio de uma fazenda, sem ser dono da fazenda toda, por um fundo imobiliário do agronegócio. Hoje você pode ser sócio de um galpão logístico na sua cidade, de um shopping center, através de fundos imobiliários. Você também tem o mercado de capitais, né, que são as gestoras de fundos de investimento, né, os bancos de investimento, que têm cada vez criado melhores produtos, ou seja, lançados novos fundos, com bons ativos ali no seu portfólio. Né? E também quando você lança esses novos fundos, você recicla os investimentos. Porque vamos supor que você é um empresário, tem uma condição financeira, vai lá construir um galpão e locou. Né? Daqui 2 anos, 3 anos, um fundo imobiliário foi lá e comprou esse galpão seu. O que você vai pegar esse dinheiro e vai fazer? De repente vai construir outro galpão. Ou seja, a gente gera desenvolvimento e construção. Né? Porque agora esse fundo aqui que tem lá 50 mil cotistas são donos desse galpão, e aquela família que construiu aquele galpão inicialmente, que tomou o risco de ir lá construir, comprar terreno, agora está com uma liquidez, ou seja, vendeu aquele ativo, vai poder investir em outro ativo imobiliário, por exemplo. Então, essa renovação, né, vai criando soluções. E você tem, na ótica agora do investidor, do cotista, né, acessando conteúdos de casas de análise, ou seja, aquelas empresas que são especializadas em avaliar os fundos que existem, classificar, ranquear, né, indicar boas práticas de gestão ou práticas de gestões ruins, ou seja, não investa nesse fundo porque ele está se mostrando um pouco transparente. Ou, olha que fundo bacana, está entregando bons resultados. Então você tem os analistas que muitas vezes compartilham esse conteúdo online, você tem as empresas de research, de pesquisa, né, que avaliam essas oportunidades, aí você pode participar, né, comprando, né, as carteiras de investimentos recomendadas, e aí você já passa a ter acesso, com pouco investimento, às vezes R$30, R$50, você tem acesso a um bom portfólio de investimentos, que alguém já fez a análise para você, então você passa a ter mais informação. Né? E essas informações são correntes, porque todo mês, todos esses fundos têm que publicar seus balanços. E você quer coisa mais importante para cobrar resultado do que transparência? E no mercado financeiro, no caso dos fundos imobiliários, todas as movimentações que um fundo faz, ele tem que emitir um fato relevante imediato, ou seja, ele tem que comunicar aos seus cotistas que ele comprou um ativo, vendeu um ativo, que aconteceu um acidente. Né? Os balanços são públicos. Né? Quando você tem um documento que ele é público, né? O balanço financeiro, receita e despesa, você não tem como mentir. Né? Ou seja, essa transparência que os fundos imobiliários listados em bolsa trazem para o investidor vai fazendo com que esse mercado vá ganhando tração. E aí a gente tem visto cada vez mais pessoas, né, aderindo, sendo cotistas de fundos imobiliários de diferentes naturezas, né, que a gente sabe que os fundos imobiliários têm várias classificações. Você tem fundos imobiliários de papel, que são os fundos de renda fixa, tem fundos imobiliários de logística, que são donos de galpões, silagem de grãos, fundos de shopping centers, de lajes corporativas, prédios comerciais, faculdades, agências de banco, tudo quanto é imóvel que um fundo possa comprar e dali absorver um aluguel mais uma valorização, né, de longo prazo, faz sentido para um fundo avaliar aquilo como ativo. Então, assim, de 90 e poucos mil cotistas alguns anos atrás para mais de 2 milhões agora, você percebe que é um mercado que cresceu 20 vezes. Né? Ou seja, você está tendo uma diversificação do capital, do patrimônio dos brasileiros, também nessa classe de ativos, não só nessa, né, mas com certeza os fundos imobiliários, pelo fato do brasileiro ser conservador, do fundo imobiliário ter uma boa liquidez. Ou seja, precisei do meu dinheiro, 48 horas, se eu vendi a cota hoje, em 48 horas, o seu dinheiro está de volta na sua conta. Então é um investimento que você resgata ele muito rápido. Quanto tempo que demora para você vender um imóvel? Né? 30, 60, 90 dias? Né? Se for um imóvel com baixa liquidez, pode demorar 6 meses, 1 ano. Um fundo imobiliário você vendeu hoje, em 48 horas o dinheiro está na conta. Então essa facilidade de uma cota, por exemplo, de um valor baixo, R$50, R$100, ou seja, você conseguir adquirir sua primeira cota de fundo imobiliário com um valor acessível. Né? O fato de pingar dividendos na sua conta todo mês, na grande maioria dos fundos. O fato de você precisar da liquidez, você pode vender aquilo ali e vai ter o recurso. E isso se mostra como uma excelente indústria, uma alternativa de investimentos para você compor, né, aquele seu patrimônio. Né? Esses fundos imobiliários são uma alternativa para você ter como uma classe de ativos. Né? A gente que trabalha com investimentos nunca recomenda colocar tudo numa cesta só.
né? É uma recomendação básica dos nossos avós. Agora, fundos imobiliários podem ser uma boa alternativa, principalmente para aquelas pessoas que querem renda passiva, ou seja, querem uma renda pingando na conta todo mês para você poder usar. É sempre recomendável que você reinvista uma parte dela, né, para você recompor o ganho da inflação e tudo mais. Mas se você montar uma carteira de fundos imobiliários, todo mês vai estar pingando dividendos na sua conta que você recebeu, pode gastar, são isentos de imposto de renda, né? Então é uma alternativa bacana. Por enquanto, né? Tudo no nosso país é por enquanto. Tudo no nosso país, quando fala de legislação e fala de tributação, de taxa, a gente tem que acompanhar de perto. Mas sem sombra de dúvidas, a indústria de fundos imobiliários e o fato dela ser isento de imposto de renda para pessoa física, né? Para pessoa jurídica não é isento. Tem muitas pessoas jurídicas que investem também em fundos imobiliários, lógico. Perde um pouquinho da rentabilidade, mas faz parte. Mas essa indústria está financiando a construção civil, né? Se a gente, por exemplo, tributa a distribuição de dividendos de fundos imobiliários, você acaba com a indústria inteira, né? Porque ela é totalmente baseada nessa isenção de dividendos. Se você tira essa isenção de imposto de renda para o dividendo para o investidor pessoa física, né, provavelmente a gente vai ter uma redução significativa de investimentos no setor imobiliário, que não é bom para o Brasil, porque o setor imobiliário gera muito emprego, né? Bastante, demais, né? Matheus, vamos falar sobre o mercado de alto padrão. Como a gente estava conversando em off, a gente falou sobre o mercado do Minha Casa Minha Vida, que de repente volta a dar uma alavancada de novo, que agora o governo não tem dinheiro, né, para fazer. E a gente tem ali o médio padrão e tem o alto padrão. Hoje a gente tem uma escala muito grande do alto padrão, né? Claro que a gente fala assim, né? Existe os alto padrão e existe aqueles que as pessoas falam que é alto padrão, mas que não são. Como que você enxerga isso, Matheus, aqui no nosso estado? Porque a gente vê a Apex hoje como uma das referências em questão de estar em obras. A gente passou agora na terceira ponte ali, tem aquela da... E como que você enxerga isso, Matheus, essa demanda do alto padrão? É importante dizer que a construção civil é importante para a habitação, né, do brasileiro de modo geral. Só que dentro da construção civil, qualquer construtor, ele tem que decidir o nicho que ele vai atuar, né? Você não vai ver uma construtora que constrói Minha Casa Minha Vida construindo também um prédio de luxo na beira do mar. Porque são clientes diferentes, né? São público-alvo. A estrutura financeira de um desenvolvimento de um projeto desse é diferente, estrutura de capital, né, de crédito bancário, financiamento do consumidor final. Enfim, então, nós, na história da Apex, como a gente já atende, na média, né, famílias que já construíram algum patrimônio, pessoas que moram em bairros mais tradicionais, o nosso cliente particularmente, né, ele tem mais condição financeira, ele já tem mais patrimônio, também para nós é mais natural que a gente desenvolva projetos, né, que esses nossos clientes conheçam melhor, né? Porque é muito mais fácil você investir no empreendimento que é no seu próprio bairro. Você conhece aquela esquina, você conhece aquele terreno, você sabe que tem potencial. Então, assim, nós decidimos, na parte residencial, focar muito no alto padrão, mas também porque a gente viu uma oportunidade de mercado, na qual poucas construtoras incorporadoras aqui na nossa região estavam fazendo projetos arquitetônicos diferenciados. A gente falou, pô, a gente olha lá em outros estados, outras capitais do Brasil, outros lugares fora do Brasil, fazendo projetos bacanas, mais inteligência arquitetônica, mais design. A gente falou, pô, vamos trazer isso para perto. Vamos tentar fazer projetos com design melhor. E vamos ver se o público-alvo vai topar. E quando você faz coisa melhor, naturalmente é um pouco mais caro. Só que, pô, se você está comprando um imóvel para você morar os próximos 10, 20 anos, né, será que um pouquinho mais caro, mas para um negócio muito melhor, não faz sentido? Então, você também tinha uma premissa de que todo mundo queria construir o mais barato possível. Né? Inclusive no alto padrão, né? Se entregar um empreendimento de alto padrão, mas você vai olhar o piso e falar assim, pô, o cara vai quebrar o piso tudo para trocar, faz sentido, né? Por que você já não entrega um piso que a grande maioria dos moradores ali vai topar ficar com ele? Então, assim, é um pouco dessas questões. O alto padrão, você também faz geralmente escalas menores, ou seja, se eu vou lançar um empreendimento com apartamentos maiores, né? Eu vou ter menos apartamentos dentro de uma torre. Né? Porque quando você faz o estudo de massa de um terreno para você desenvolver uma incorporação, você vai calcular o metro quadrado privativo, ou seja, se eu tenho 300 metros por andar naquela laje, né? Como é que eu vou dividir esses 300 metros? Pode ser em um apartamento de 300 metros, seria um apartamentão, né? 2 apartamentos de 150 metros, que ainda é uma planta muito grande, dá para você fazer um 4 quartos com folga, né? Ou eu posso pegar esses 300 metros e dividir em 6 apartamentos de 50 metros e fazer um apartamento de 1 quarto, 2 quartos, né? Essa decisão, né, que vai impactar o projeto arquitetônico, é uma decisão de mercado, de você entender que público que vai comprar, qual que é o preço de metro quadrado que eu vou lançar, velocidade de vendas. Então, o alto padrão, ele é mais fácil de atuar porque ele precisa de menos escala de vendas. Ou seja, eu tenho menos apartamentos para vender. Tudo bem que eu também tenho uma parcela menor da população que compra. Sim. Porque são imóveis caros. Mas também, quando você olha na ótica do financiamento, qual que é o cliente que tem mais probabilidade, facilidade de pegar um crédito lá na Caixa Econômica, Itaú, Anestes. O alto padrão. Né? O alto padrão, porque essa família, essas pessoas provavelmente têm um emprego mais garantido, têm uma renda mensal maior, tem às vezes já patrimônio construído, e o banco vai analisar isso na hora de fazer sua análise de crédito. Né? Então assim, na ótica de risco,
né? O que nós preferimos fazer? Projetos em bairros mais nobres, né, com acabamento melhor. Primeiro também porque os nossos clientes investidores que vão ser sócios investidores dessas obras, e eles geralmente gostam de investir onde que eles acreditam, né? E lá na ponta, que é o cliente final, o comprador do imóvel, eu estou entregando uma qualidade superior. Né? Eu conheço muito bem esse mercado, porque eu estudo esse mercado de alto padrão. Né? Eu tenho bases de dados em todos os mercados que a gente atua, que a gente calcula demanda, oferta bairro a bairro, rua a rua, avenida a avenida, aquela tipologia 4 quartos de 200 metros, quantos tem disponíveis no mercado, né? Ou seja, quando a gente faz toda essa análise de atuação, a gente preferiu, na parte de incorporação residencial, focar muito em alto padrão, que é um mercado bacana, que a gente compreende, é o cliente que a gente já atende dentro da nossa empresa, e também é o cliente final, né, o comprador desse imóvel, eventualmente também é um cliente que está dentro de um contexto que nós conhecemos. Mas a construção civil é muito maior do que o alto padrão. O alto padrão talvez ele chame mais atenção, ele está sempre batendo recordes de preço, né, de metro quadrado, são empreendimentos mais luxuosos, mais bonitos, mas a construção civil é muito maior do que isso. Agora, quando você fala de nicho, quando você fala de estratégia, né, a nossa empresa prefere, na parte de incorporação vertical, focar no alto padrão. Mas quando você vai para outros mercados, como por exemplo loteamentos, né, condomínios fechados, aí a gente atende todos os perfis, né? Então hoje a Apex hoje ela está entrando na área de loteamento também, né? Sim. Fala um pouco pra gente disso, Matheus. E outra coisa também, vocês têm uma coisa que é interessante que a gente fica, que é o radar imobiliário. Foi o que você falou sobre dados, né? Que antes de vocês fazerem uma construção, vocês entendem que aquele lugar precisa de 2 quartos, com 2 vagas de garagem, ou 2 quartos com uma vaga, ou 2 quartos sem vaga de garagem. Como que surgiu essa ideia, Matheus? Bom. Uma ideia brilhante, tá, Matheus? Que se pudesse chegar em Guarapari, isso seria fenomenal. Tá chegando. Primeiro ponto. Nós que somos financistas, a gente trabalha com dados, né? Ou seja, quando você está decidindo onde você vai alocar recursos do seu cliente, né? O patrimônio dos clientes que nós atendemos, a gente tem que ter embasamento técnico, né? Dados. Então a gente já tem essa constância de diariamente acompanhar todos os indicadores, saber para onde que o mercado está indo, porque a verdade é que você está tentando, de alguma forma, prever o futuro. Né? E você consegue prever o futuro melhor quando você está acompanhando esses dados, quando você conhece os ciclos passados, as crises anteriores, como é que elas sucederam, o que aconteceu com os indicadores, né? Os momentos de crescimento. O mercado imobiliário é cíclico, então você tem que saber navegar, né, essa ciclicalidade do mercado. Mas quando a gente fala de loteamentos, né, e a gente desenvolve esses projetos, a gente faz essas pesquisas de mercado, e é importante porque a gente hoje, inclusive, tem um instituto de pesquisa dentro de casa, né, que é o Instituto Futura da Futura Inteligência, que nos ajuda a levantar dados, a ter dados mais precisos para a gente decidir onde empreender. Mas não se engane, né, na construção civil, o incorporador, né, ele ainda precisa de ter um bom grau de criatividade, de visão, né? De vou lançar esse projeto com esse produto específico, às vezes um pouco inovador. Você vai se basear nos dados, lógico, né? Ninguém vai vender um produto que não tem demanda, né? Mas você também tem que ter um pouco de coragem, né? Não, eu acredito nesse produto, vou fazer um projeto bacana, vai ter mercado, pode ser que eu não venda bem no lançamento, mas eu vendo no segundo ano, no terceiro ano de obra, ou vou vender quando estiver pronto, não tem problema, você só tem que acreditar na sua estratégia e desenvolver um bom produto, porque bons produtos vão ter saída, né? Então, assim, o radar imobiliário, que é a nossa pesquisa que a gente faz desde 2016, por regiões, né? Vila Velha, Vitória, né? Norte do Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, as regiões que a gente pesquisa, é para nos dar embasamento e nos ajudar, não só nós, né? Porque a Apex não constrói nada, né? Nós atuamos em parceria com vários incorporadores e loteadores, né? Que já são muito experientes. Tem 20, 30 anos, 40 anos de história, essas empresas. Então, o nosso parceiro construtor incorporador, ele já manja do que ele está fazendo, né? E a gente tem os dados, né? E a nossa visão também de atuação. Quando isso junta, a gente toca um projeto em conjunto. Então, ter dados é fundamental, mas não resolve ainda o fato de que você tem que tomar uma decisão do projeto que você vai lançar. Você tem que chegar lá para o arquiteto e falar assim, olha, eu quero esse projeto com essa tipologia, e depois você tem que fazer o marketing de vendas para poder colocar aquele produto na rua, insistir nas vendas, ajustar preço. Incorporação não é uma arte matemática. Tá? Ao longo de um projeto, de uma incorporação que dura na média 4, 5 anos, depois de entrega ainda tem 5 anos de garantia técnica, né? Você tem que fazer ajustes. Né? Você fez um lançamento, um produto que você tem demanda e não acertou. O que será que foi o erro? Será que foi o preço? Será que foi a comunicação? Será que não foi um trabalho muito bem executado pela equipe de vendas? Você reajusta, traz todo mundo para perto, treina de novo e vai fazendo isso ao longo de uma incorporação. Porque dentro de um projeto de 4 anos, 5 anos de duração, talvez a gente vai passar por quem sabe, 2 crises econômicas, né? Sim. No setor imobiliário que é cíclico. Né? A gente talvez esqueceu que tem crise no setor de construção civil, porque desde 2019 o mercado está bem aquecido, mas esse mercado agora, com juros mais altos, ele vai ter um
uma acomodação, né? É aquele negócio da bolha, será, Matheus? A gente teria esse risco novamente? Eu acho que bolha é quando a gente tem um problema de excesso de demanda, Sim. né? Ou seja, demanda e oferta, né? Quando você tem quando você tem produção demais, excessiva, e aí depois a demanda não vai acompanhar, né? Ou quando você está com a demanda muito forte, e aí quem está produzindo, né, toma decisões muito erradas, né, acreditando que essa demanda vai ser contínua. Né? Eu não acho que o Brasil vive problemas de bolhas, porque a gente não tem sobra de imóveis, estoques grandes de imóveis em praticamente nenhuma das grandes capitais. A gente, na verdade, tem um contrário. A gente tem um desafio de atender a demanda hoje, porque o construtor ele precisa ter retorno, que é uma atividade de risco. Né? Você demora anos para poder ter o retorno, ou seja, só depois que você entregou a obra, entregou a BITS, que você vai receber o pagamento dos apartamentos, dos financiamentos. Né? Quem faz loteamento, por exemplo, demora 10, 15 anos para receber um pagamento de um lote. Então, você toma o risco acreditando naquele negócio. Né? Só que quando a gente tem juros mais altos, né? Qual que é o incentivo de um incorporador de tocar uma obra, né? E no final ter um retorno de 15% ao ano, né? do investimento dele? Sendo que a gente tem hoje título público, né? Ou renda fixa pagando 13%, 14% ao ano. Melhor o cara deixar o dinheiro no banco, ele vai ter dor de cabeça nenhuma, não tem risco, ou tem um risco muito baixo, com certeza muito mais baixo do que empreender, abrir um CNPJ, contratar mão de obra, risco de engenharia. Então, a verdade é que a gente precisa de ter um juros mais baixo no país para a gente ter incorporadores e desenvolvedores interessados em desenvolver novos projetos. Né? Esse desafio a gente vai continuar tendo e ele, pelo jeito, vai piorar um pouco nos próximos anos com esses juros mais alto e talvez mais alto durante um tempo maior. Então vai ser prejudicial. Então, talvez se a gente estava vendo algum problema de alguns mercados que estão superaquecidos, preço subindo muito rápido, a gente talvez vai ter um arrefecimento de subida de preços. Né? Não acho que o Brasil tem problema de preços altos, porque se a gente fizer a conta do imóvel no Brasil em dólar ou em euro, nosso imóvel aqui ainda é muito barato. Né? A gente ainda tem alguma disponibilidade de financiamento dos bancos, apesar de que a Caixa Econômica, por exemplo, recentemente tem mostrado uma certa dificuldade de fazer repasses. Então, talvez se a gente está enxergando algum risco de um mercado superaquecido demais, o próprio contexto econômico agora já vai fazer esse ajuste. Tá? Porque juros mais altos, quem é construtor que precisou pegar financiamento vai sentir a dor na pele. E com juros altos, meu amigo, sua rentabilidade, seu lucro do empreendimento está reduzindo e você está pagando mais dinheiro para os juros. Aquele construtor que constrói com dinheiro de banco, constrói com dinheiro de financiamento, esse construtor, nos próximos 2 a 3 anos, vai passar muita dificuldade. Não é a nossa filosofia, a gente não constrói com capital de banco, né? A gente constrói com capital próprio, ou seja, capital privado. Então, capital privado, você pode ter 25% de retorno, 20%, 18%, 15%, 14%, 12%, né? Mas você vai ter um retorno positivo, vai ter lucro. Né? Às vezes, óbvio que a gente quer ter um lucro maior para poder compensar. E também, senão o nosso cliente, o nosso investidor, ele não vai querer participar de uma próxima obra. Né? Então, assim, a gente busca os melhores retornos, tentando ler os dados para ser mais assertivo, mas com certeza o mercado agora ele vai dar um ajuste por conta desses juros e a construção civil ela vai dar uma arrefecida. Matheus, a gente está falando sobre o radar imobiliário. O radar imobiliário, ele influenciou a Apex a entrar no loteamento? Eu acredito que sim também, tá? Porque quando você pensa em investimentos imobiliários... Então, o crescimento de loteamento agora é enorme, né? Sim, uma coisa é fato, né? O lote, na ótica de um investimento imobiliário, ele é muito mais acessível, né? Porque você vai comprar um apartamento hoje, né? Sim. Olha o nosso mercado. Difícil achar um apartamento por menos de 350, 400 mil reais, né? Já você consegue comprar um lote ali de 150, 180, mas parcelado em 10, 15 anos. Então, o lote acaba sendo, para aquela pessoa que quer poupar um dinheiro, que quer fazer uma poupança forçada, para ter o boleto de pagar o parcelamento ali todo mês, ele acaba sendo uma alternativa mais acessível do que comprar, por exemplo, um imóvel na planta, né? Que você vai assinar um contrato, você tem uma dívida grande, depois você vai ter que pensar no financiamento. Então, os loteamentos, quando você pensa mais no investimento mais popular, ele acaba sendo uma alternativa bacana das pessoas construírem algum patrimônio, terem imóveis, ter ali escrituras, né? Dentro do seu patrimônio. Então, é uma alternativa bacana nesse sentido. E quando você olha para outro mercado, já é o mercado de condomínios fechados, né? Lotes maiores, chácaras, que são os condomínios de segunda residência, sim, casa de fim de semana, casa de inverno, casa de verão. Aí é aquela demanda do brasileiro de querer praticidade, comodidade, segurança, de quando juntou um pouco de dinheiro, né? Eu acho que eu vou construir uma casinha para mim ali na praia, né? Eu vou construir uma casa para mim ali no interior para a gente passar o inverno, né? Então, você também tem essa demanda de segunda moradia acontecendo, né, no Brasil todo. Né? A pandemia para cá, a gente viu que os hábitos de consumo, né, tem feito com que as pessoas estão priorizando mais cuidar da família, ficar em casa, né, se divertir mais ali entre os entes familiares. Né? A pandemia mostrou para nós aqui que a vida ela é, vamos dizer assim, ela é
singela e ela pode passar por dificuldades de saúde, então vamos aproveitar nossos entes queridos, vamos estar próximos. Então isso aumentou um pouco dessa demanda por apartamentos maiores, uma casa de praia, uma casa de inverno, que é o que tem sustentado esse mercado. Você vai no interior de São Paulo, muitos novos loteamentos, condomínios fechados, condomínios na beira de lagoas, condomínios náuticos. Quando você vai para o Espírito Santo, mesma coisa. Em praticamente todas as cidades, lançamento de bons projetos, tanto para alto padrão quanto para baixo padrão. E o loteamento mais básico, que seria o loteamento popular, essa é uma ferramenta fundamental para a prosperidade da população. Por quê? Aquela pessoa que conseguiu juntar um dinheirinho, 30 mil reais, deu entrada no seu lote, vai juntando mais um dinheiro, consegue construir sua casinha, já tem sua casa, já tem sua garantia, já tem, de certa forma, sua segurança. Gostaria que todo brasileiro tivesse a oportunidade de ter uma casa própria. É porque isso aí gera segurança para a pessoa, porque você sabe que você tem aquela conta todo mês do aluguel, e você ficar desempregado. Eu sei que é difícil a gente chegar lá para ter a casa própria. É muito desafiador, Pra você ter uma casa própria, sei lá quanto que precisa, mas são de milhares de reais, Ou seja, não é acessível para todo mundo, pelo menos não no primeiro momento. Então, por isso que o brasileiro tem que ter como objetivo, sim, numa família, numa unidade familiar, e a importância da família, Quando você tem um pai de família que recebe 1, 2, 3 salários mínimos, uma mãe de família que recebe 1, 2, 3 salários mínimos, junto dentro de casa, você tem uma renda familiar que é capaz, sim, de construir coisas. Mas um pai solteiro, uma mãe solteira, você tem mais dificuldade de você poder poupar, Você não está somando o seu orçamento. São 2 contas de luz, 2 aluguéis, Então, por isso que os países que prosperam também têm muito essa ótica da unidade familiar ser também a unidade de prosperidade patrimonial. Então, as pessoas que conseguem constituir uma família, somam seus orçamentos, vão construindo uma casinha, vão conquistando as coisas em conjunto. É mais fácil você fazer isso quando você tem um núcleo familiar. Hoje você falou sobre a questão do brasileiro ter sua casa, Hoje a gente vê muito guru de internet dizendo que não, Invista o seu dinheiro e more de aluguel, E a gente fala que isso é uma irresponsabilidade enorme. Eu tive fazendo um podcast com o Ronaldo Dantas da MyBroker e ele falou, Nilson, eu fico pensando, inteligente é quem paga aluguel e burro é quem comprou o imóvel. No pensamento, a gente olhando assim, dá pra perceber isso, porque não faz sentido nenhum a pessoa botar na cabeça do ser humano que comprar imóvel é errado. É como você falou, a primeira moradia do cara, é o primeiro imóvel do cara, o cara vai ter a segurança dele, que ele não vai ser colocado pra fora, que ele não vai ser despejado, quer dizer, eu vou falar de novo, a gente não sabe hoje em dia como é que tá, Então, como que você enxerga isso, Matheus, essa questão, cara? Primeiro ponto, eu acho que a casa própria é um objetivo. Sim, tem que ser um objetivo de todo mundo, de todas as famílias, Eu acho que talvez esse discurso de que talvez o seu dinheiro aplicado rende mais, dá para você pagar o aluguel e ainda sobrar um pouco. Isso pode fazer sentido econômico, Mas para pessoa que já tem muito patrimônio, E também quem tem muito patrimônio também não tem muito problema de pegar um pouco do seu patrimônio. A gente fala empatar ali no imóvel, Porque aquilo ele também te gera segurança e estabilidade gera prosperidade. Quando você tem, igual eu falei, um núcleo familiar estável, isso te gera, quando você gerou essa segurança, esse sentimento de conforto, isso te cria a possibilidade de sair da zona de conforto. Por exemplo, empreender, Eu tô lá empregado, minha mulher também está juntando dinheiro, estamos produzindo uns docinhos para vender no fim de semana, Estamos criando uma renda passiva, daqui a pouco, vamos abrir a nossa lanchonete, vamos empreender junto e quem sabe criar uma fonte alternativa ou quem sabe até sair da minha profissão atual para eu fazer algo que me interessa mais. Então, ter o imóvel, ter a casa própria gera uma segurança muito importante para a pessoa, E que vai gerar prosperidade, vai gerar um sentimento de que ela pode empreender mais. Agora, quando você está empregado, ou seja, você tem o risco de ficar desempregado a qualquer momento, eventualmente. Pode até que seu patrão não queira te demitir, mas às vezes a situação econômica do país faz com que as empresas tenham que reduzir quadro. E não é pessoal, é uma decisão empresarial. Você não pode quebrar o negócio, senão todo mundo perdeu o emprego. Então, às vezes, você precisa reduzir quadro. Então, você ter uma casa própria faz parte da cultura, eu acho que vai continuar fazendo. E quando a gente olha, de fato, os números, corroboram com isso. A gente nunca viu o brasileiro tão interessado em comprar imóvel. Você pode ver nos indicadores de confiança do consumidor. Quando você vê aquelas pesquisas em vontade de comprar um imóvel no próximo ano ou 2 anos, você vê que mais do que 50% da população tem esse interesse. Ou seja, é balela,
de que brasileiro não tem que ter imóvel, de que você não tem que ter sua casa própria. Eu acho que sim, se você tiver uma maturidade financeira, conhecimento de finanças e domínio sobre investimentos, que é a minoria da população, você pode tomar essa decisão consciente. Falar assim, não, eu prefiro deixar o meu patrimônio rendendo em outras aplicações aqui, e isso me gera o dinheiro para morar no apartamento que eu quiser de aluguel, isso dá mais comodidade, me dá mais mobilidade. Maravilha, isso é uma decisão totalmente honesta, inteligente. Porém, não é para a maioria da população. Eu acho que para a maioria da população, buscar ter sua casa própria tem que ser sim um objetivo, você tem que se esforçar para isso, ou seja, poupar, é difícil, né? Por isso que empreender, buscar fontes alternativas de receita, trabalhar em 2 empregos, isso sempre foi, na história mundial, né, a forma pela qual nossos pais, nossos avós conseguiram conquistar sua casa própria, né, conseguiram, depois da casa própria, pensar na segunda casa própria, né? Quem sabe, quando você for comprar sua segunda casa própria, pode ser 10, 15, 20 anos depois, não tem problema, né? Aquela anterior você coloca para alugar para ajudar outra família que precisa, e aí você já está morando em outra. Então, esse é o ciclo da construção patrimonial, né? E é necessário e fundamental que a gente entenda a importância que o imóvel da casa própria gera para essa segurança que a família tem que ter, para a pessoa ter, né? Até para ela poder ter coragem de empreender, de buscar outro emprego. Não, já tenho minha casa, não estou satisfeito no lugar que eu estou trabalhando, eu acho que eu posso ser um profissional que quer ser mais valorizado. Você toma essa decisão quando você está na sua casa própria, né? Você tem aquela segurança do lar, do teto. Quando você já está no aluguel, imagina você falar, cara, vou me demitir para buscar outro emprego porque eu acredito. É difícil para o brasileiro tomar essa decisão, né? Ainda mais aquela pessoa que não tem uma poupança guardada. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Num país que a maioria das pessoas não tem casa própria, eu acho que a casa própria tem que ser, sim, uma prioridade. Uma prioridade. E quando ela se torna prioridade, outra coisa que vai se tornar prioridade é a nossa cobrança para os nossos políticos de terem responsabilidade fiscal, reduzirem gastos, porque reduzindo gastos a gente vai ter uma redução da taxa de juros. Se a gente tiver uma redução da taxa de juros, qualquer pessoa vai conseguir comprar sua casa própria com financiamento muito mais barato. Eu ia te perguntar, eu ia polemizar um pouquinho agora, eu ia perguntar sobre isso aí, mano. Como que você vê hoje a nossa política, nossos políticos e a construção civil? Porque a gente está falando de taxas altas, a gente está falando de caixa que às vezes não tem dinheiro para bancar um financiamento, que é a primeira casa própria do brasileiro, né? A gente vê que às vezes o dinheiro some, às vezes aparece. Qual o impacto disso, cara, na política, na nossa política atual, para o mercado da construção civil? Olha, a construção civil ela é fruto de demanda, lógico, das pessoas, de moradia, habitação, né, segunda residência, mas ela também é reflexo da capacidade de financiamento. O setor de construção civil não existe sem financiamento em nenhum lugar do mundo. E uma pessoa vai lá e compra imóvel à vista, né? Isso é pouquíssimo comum. Sim. Raríssimo. Inclusive empreendimentos de alto luxo. Os empreendimentos de altíssimo padrão que a gente já lançou, talvez 5, 10% dos compradores pagam à vista aquele apartamento. Então até no alto padrão as pessoas financiam o seu imóvel, né? Ou preferem financiar, né? Vamos assim dizer. Então, taxa de juros altos não combina com um país em desenvolvimento. Porque como é que as pessoas vão comprar seus imóveis, financiar seus apartamentos, ou seja, financiar o seu crescimento pessoal, familiar, né? Com taxas de juros altíssimas. E o que é a taxa de juros? A gente não tem acesso a essa informação, mas a taxa de juros basicamente é o reflexo da confiança que o mercado tem no nosso governo honrar os seus compromissos, ou seja, sua dívida pública, né? E se a dívida pública está caindo, a taxa de juros vai cair. Se a dívida pública está subindo, é difícil a gente ter uma taxa de juros mais reduzida, né? Ou seja, e como é que a gente faz para ter uma taxa de juros mais acessível? A gente precisa de responsabilidade fiscal. Então, o que o brasileiro tem que ter na sua cabeça de 2 em 2 anos na eleição? Eu vou votar em um candidato que, se ele não tiver lá no top 5 das propostas dele, redução de tributos ou responsabilidade fiscal, já está no caminho errado. Porque tudo que o Brasil precisa hoje, isso está na mídia. O debate de hoje, inclusive no Brasil, a gente precisa reduzir, porque um país que tem déficit fiscal significa que ele gasta mais do que ele arrecada. E se ele já é um país que tem uma dívida, né, total com a sua população, e a dívida pública ela é uma dívida com o quê? Com a população. Sim. Ou seja, a nossa União, nosso Estado, ele deve, né, trilhões à população. E se ele não está nem pagando as contas correntes, ou seja, o orçamento dele desse ano ele deu prejuízo, ano que vem ele tem mais dívida. E fica difícil os juros cair. Você emprestaria seu dinheiro para uma pessoa que já te deve e não está te pagando? Não. Né? Ou seja, e se fosse emprestar, ainda que ela esteja te pagando, você sempre vai subir nos juros, você tem aquela desconfiança, né? Agora, para uma pessoa que é bom pagador, você empresta com juros mais baixos, né? O banco, para um cliente que tem patrimônio, tem garantias, o banco não empresta com juros mais baixos? Então, por que nossa taxa básica de juros do país, que é a taxa da dívida pública brasileira, essencialmente, é alta? Porque o governo ele não se mostra como um bom pagador e responsável. Então, como é que a gente faz para mudar isso? Todo brasileiro que quer comprar uma casa própria precisa financiar. Então, juros faz parte da vida do brasileiro,
né? Quando você compra uma roupa na loja no crediário, quando você, por alguma desorganização, não conseguiu pagar a fatura do cartão e vem no mês seguinte aqueles juros... Pancada, abusivos. Você fala, pô, juros altos. Sim, tem tudo a ver com a responsabilidade fiscal do nosso Estado. Então, reduzir gastos, enxugar a máquina pública brasileira, ser mais responsável com o dinheiro do contribuinte, vai fazer com que a gente tenha os juros mais baixos. É a conta que eu sempre faço. Olha os juros lá nos Estados Unidos, 4% ao ano. Olha os juros no Brasil, 12% ao ano. Matheus, é muito grande essa diferença, cara. Como é que você compra um imóvel com a dívida de 1% ao mês? Caramba. Você poderia comprar com uma dívida de 0,3% ao mês. Você comprava 3 imóveis com esse mesmo juros, vamos assim dizer, né? Ou seja, o custo dos juros da dívida aqui de comprar um imóvel no Brasil é 3 vezes maior, vamos supor, né, do que comprar um imóvel nos Estados Unidos. Por isso que eles são um país desenvolvido, nós somos subdesenvolvidos, né? E juros, ele é uma consequência. Juros não é, Banco Central, abaixa os juros aí. Não é assim, porque o juros ele não é um fator que você define ele. Ele é uma consequência de uma série de questões. Então, é isso aí que você tá... É o que eu falo, eu tenho aula quando eu tô te ouvindo, entendeu, Matheus? É isso aí, ele tem... Os juros não é eu quero colocar os juros desse jeito, é porque às vezes a população às vezes entende dessa forma. É igual, vamos dar exemplo, começam a xingar o presidente do Banco Central porque botou os juros. Não, é porque tem uma definição para o juros estar daquele jeito. O juros mais alto, ele é efetivamente uma medida para controle da inflação, ou seja, para controle da atividade econômica, para que não tenhamos uma depreciação do nosso papel moeda. Afinal, a gente precisa do nosso dinheiro para comprar a cesta básica, para poder fazer as compras do supermercado. Se o custo dos alimentos, dos produtos do mercado estão subindo fortemente, nenhum brasileiro em sã consciência quer pagar mais caro. Pelo contrário, né? Só que quando você sobe os juros, na verdade você está querendo controlar um pouco melhor a inflação para que a gente volte a ter, por exemplo, a cesta básica num preço mais adequado. Então, quando o Banco Central atua subindo os juros, não é porque ele quer subir os juros. Né? Porque quando você sobe os juros, as pessoas compram menos imóveis financiados, as empresas pegam menos empréstimos para construir novas fábricas, geram menos emprego. Então, eu afeto a economia. Né? Eu reduzo a atividade econômica, mas pelo menos eu reduzo a inflação. Porque a inflação, ela ataca 200 milhões de brasileiros. Quando eu aumento os juros, eu favoreço aqueles brasileiros que já têm dinheiro guardado, que estão aplicados e estão atrelados a esses juros, né? E eu prejudico o empreendedor, o empresário, que tem dívida, que precisou pegar um empréstimo para crescer sua empresa, para construir seu escritório, né? E também vou prejudicar aquela pessoa que comprou o imóvel e está financiada. Só que as empresas e as pessoas que têm financiamentos é a menor parte da população. Já a inflação é 100% da população que é afetada pela inflação. Então, os juros altos afetam uma parcela menor da população e afetam a economia. É uma pena, mas é para proteger 200 milhões de habitantes. Então, assim, é importante que a gente controle a inflação. Agora, o Banco Central, ele não tem todas as ferramentas. Né? A maior ferramenta para a gente reduzir inflação e juros é responsabilidade fiscal. É governo gastando menos do que ele arrecada. Ou seja, em vez de déficit fiscal, ter superávit fiscal. Né? Esse caminho é um caminho que a gente tem que ter. Afinal, nenhum país que todo ano dá prejuízo vai sobreviver. Qualquer devedor, qualquer pessoa que entra numa esfera de pegar uma dívida no cartão de crédito, dívida do carro, ela vai perder todos os seus bens. Vai ter o seu CPF negativado. Né? Então, o que o brasileiro tem? O brasileiro que quer comprar uma casa própria hoje tem que fazer? Tem que exigir do seu político responsabilidade fiscal, que tenha dentro da sua pauta redução de tributos, redução de gastos e redução de privilégios. Esse é o primeiro caminho, né? Para a gente ter um juros mais baixo e, naturalmente, nós, do setor de construção civil, também vamos conseguir, né, atender melhor esse público. Porque os bancos não ganham mais dinheiro com juros mais altos, tá? Porque o banco ganha o spread, que é a diferença entre o que ele capta e o que ele empresta. É isso que a gente chama de spread. Então, se você vai lá no Banco do Brasil e aplica num CDB, que o banco te paga 10% ao ano, ele depois te empresta 12%, ele está ganhando 2%. Né? Agora, se o juros está mais alto, o banco se aplicou no CDB do banco, o banco está te pagando 12% e está te emprestando agora 14%, o banco continua ganhando os mesmos 2%. Só que você, com juros a 14%, tem muito mais dificuldade de pagar essa parcela. E o que adianta o banco também estar te rendendo mais, né? Mas os juros também está mais alto. Então, a verdade é que a gente tem que jogar esse patamar de spread de juros para baixo.
né? Que é o exemplo que eu dei aqui dos Estados Unidos, né? Se o nosso juros, a captação do banco for 4% e ele emprestar 6%, o banco está ganhando 2%. E quem pega um empréstimo a 6% tem condição de pagar esses juros. Agora, quem pega um empréstimo a 12% é o dobro de juros para o mesmo financiamento, né? Só que, ou seja, as instituições bancárias, o mercado financeiro, ele não ganha mais com juros mais altos. Pelo contrário, aumenta a inadimplência dos bancos, dificulta muito a vida das pessoas para pagar os seus financiamentos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Matheus. É que acho que aqui o Carlos já me mandou umas 4 vezes essa pergunta, tá? Ele tá reclamando lá. A reforma tributária pode impactar isso? Tá? Ele já me mandou umas 4 vezes a pergunta aqui. Viu? Boa pergunta, tá? Eu não sou especialista em tributação, né? E tudo que a gente tem de informação, e meus sócios que são especialistas, que estudam mais a reforma tributária, em especial o professor Ailton Teixeira, que é nosso economista-chefe, o que a gente tem da reforma tributária atual que está tramitando, que está em debate? Em tese, ela é uma reforma que gera simplificação tributária, ou seja, reduz a quantidade de tributos, né? Só que, ao mesmo tempo, num país complexo como o nosso, enorme como o nosso, que tem incentivos fiscais espalhados em todos os governos estaduais, né? O que nós temos de percepção é de que essa reforma tributária vai simplificar de um lado e vai aumentar o tributo do outro. E num país que já tem uma das maiores tributações do mundo, você falar de aumento de tributo, eu acho que é irresponsável com um brasileiro que já paga um horror de imposto, você falar de simplificação, mas ao mesmo tempo de aumento de tributação. Porque o governo quer aumento de tributação. Vai simplificar para todo mundo? Vai. Para o governo, para o cidadão e para o empresário. Mas vai aumentar para o cidadão e para o empresário o imposto. E vai aumentar a arrecadação do governo. Sim. Então, não acho que está solucionando efetivamente a demanda da sociedade. Agora, o Brasil e a política brasileira não é uma arte do melhor. É da arte do possível. Infelizmente, como a gente não cobrou os nossos políticos para votarem uma reforma tributária que reduza tributos e simplifique, né? Talvez a gente vai ter uma reforma que só simplifique nesse primeiro momento e no momento que a gente estiver mais maduro politicamente, que nossos senadores, nossos deputados federais entenderem mais a importância, né? E do trabalho que é você pagar um tributo, né? E da carga tributária que de fato a gente tem sobre a população. Inclusive a nossa carga tributária é mais pesada sobre os pobres do que sobre quem tem mais patrimônio, né? Aí sim a gente vai começar a ter projetos, né, de legislação mais coerentes com o que o Brasil precisa. Mas enfim, de modo geral, essa reforma de agora nos preocupa, porque pode gerar e provavelmente vai gerar aumento de tributação, também vai gerar simplificação, só que simplificação com aumento de tributação, na nossa visão, né, não é o caminho. Agora, uma coisa é opinião, outra coisa é o que está aí. A reforma vai vir do jeito que tiver que vir, a gente vai atuar, vamos interpretar, vamos ver o reflexo que isso vai causar nos investimentos dos nossos clientes, nas nossas tomadas de decisão de investimento. Faz parte, a gente trabalha com o que a gente tem, com a legislação vigente, né? Mas com certeza o tom dessa reforma não é um tom que coloca o cidadão brasileiro na prioridade, coloca os interesses do governo. Sim. Satisfeito, meu amigo, com a resposta? Viu? Matheus, infelizmente, nós estamos chegando ao final. É 1 hora rápido, um bate-papo bom demais e é sempre bom te ouvir, Matheus. Isso aí você pode ter certeza. Matheus, deixa um recado pra gente aí, para os investidores, para esses jovens agora que, né? Porque a gente tem essa demanda que cresceu bastante de investidores e eu vi ali uma questão de pesquisa que muitos são jovens, são pessoas que estão entre ali 20 e pouco a 30 e poucos anos ali que entrou nessa área de investimento. Qual o recado você deixa para eles, Matheus? Vamos lá. Algumas coisas que a gente tem aprendido que eu acho que é bacana compartilhar, né? Primeiro, mercado financeiro, mercado imobiliário são carreiras maravilhosas para você estar hoje em dia, né? São setores que vão continuar crescendo, que demandam profissionais capacitados, né? E eu acho que quem está aí buscando um emprego, se inserir no mercado de trabalho, né? Olhar com carinho quais são as instituições que trabalham no mercado financeiro, bancos, corretoras de investimento, bancos de investimentos, né? Gestoras de recursos, é uma carreira bacana. Na construção civil, todas as incorporadoras estão buscando profissionais melhores, estão buscando qualificação, né? As imobiliárias estão buscando corretores qualificados, profissionais que têm, né, que buscam um trabalho mais profissional. Então, são setores muito bacanas para você hoje, você que quer se inserir, ou que quer mudar de mercado, com certeza olhar com carinho aí a construção civil e o mercado financeiro, o mercado de capitais, né? E outro aspecto,
no que nós estamos fazendo, né? A Apex e todo o nosso grupo. A gente quer continuar empreendendo, a gente quer continuar valorizando o Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, continuar unindo as pessoas, unindo a poupança das pessoas para que a gente promova investimentos conjuntos, né? É certo que não é fácil você fazer investimentos, definir estratégias de longo prazo quando a gente tem tanta instabilidade política e fiscal. Agora, nós não vamos parar de tomar decisão, né? A gente toma decisão todo dia de onde a gente vai aplicar o nosso recurso, né? Quando o juros está mais alto, a gente vai ser mais conservador, né? Nós vamos preservar o capital dos nossos clientes mais na renda fixa, investimentos imobiliários, né? Quando a economia está crescendo, a gente está vendo que as coisas estão caminhando, a gente volta um pouco para tomar risco, empreender um pouco mais, né? Fazer projetos mais ousados. Então, um recado importante é que a gente vai continuar investindo muito no Espírito Santo. A gente vê potencial de crescimento. A gente tem percebido que as incorporadoras, os desenvolvedores de loteamentos têm cada vez mais entendido esse modelo de negócio, né, de trabalhar em conjunto, em ser sócio, em construir junto, em pensar junto, em vender junto, né, ter marcas juntas, né? Eu acredito que nós temos uma oportunidade fantástica de usar o resultado que a gente viu do mercado do litoral de Santa Catarina para usar no litoral do Espírito Santo. Ou seja, a gente tem lugares lindos, com clima maravilhoso, né, um IDH alto, geração de emprego aqui sensacional. A gente tem geração de empregos em praticamente todas as cidades do estado, precisando de mão de obra, ou seja, a gente precisa atrair pessoas para cá, por exemplo, né? Então, eu acredito que a gente comunicando melhor o nosso estado, né, trazendo esse orgulho por ser daqui, né, mostrando as oportunidades que a gente tem no nosso mercado, com certeza, os próximos 10, 15 anos, a gente vai ter uma performance maravilhosa de PIB aqui no Espírito Santo, a gente vai ter um crescimento do mercado de construção civil, a gente vai ter investidores do Brasil todo querendo, né, comprar um apartamento em Guarapari, Sim. comprar um apartamento em Vila Velha, em Aracruz, em Linhares. Ou seja, a gente vai conseguir atrair o interesse, né, e colocar o Espírito Santo no lugar que ele merece, né, dentro do Brasil e dentro do Sudeste. Acho que durante muito tempo, né, nós fomos lá a barreira verde do estado Sim. de Minas Gerais, e é por isso que o Espírito Santo foi um dos estados que foi desenvolvido por último no Brasil, porque estava ali protegendo o ouro de Minas Gerais, né? Isso foi uma ordem da coroa portuguesa, mas depois que o estado se desenvolveu, começou a receber as colonizações italianas, alemães, né? E teve esse desenvolvimento, a gente vê que é um estado que se destaca aqui no Sudeste, né? Por ter qualidade de vida, por ter segurança. E quanto mais a gente comunicar isso, quanto mais a gente fizer esse trabalho para fora, mais a gente vai absorver essa demanda que existe, mas a gente precisa se comunicar melhor. Então a mensagem é essa: vamos cuidar do que é nosso, da nossa família, do nosso lar, vamos cuidar do nosso emprego, continuar se qualificando, buscando informação, lendo os dados, né? Quem atua hoje sem dados, sem embasamento, né? Só no achismo, né? Só no achismo. Não funciona. É o profissional, né, que busca conhecimento constante, fazendo cursos, buscando leituras, buscando base de dados, fazendo relacionamento. Esse está na frente, né? E vamos acreditar no Brasil que dá certo, que é o Brasil do interior, é o Brasil do agronegócio, é o Brasil da construção civil nas cidades litorâneas, né? Olha lá João Pessoa valorizando, Guarapari valorizando, Balneário Camboriú valorizando. Então tem oportunidade. Agora, a gente precisa focar, né, e Sim. aproveitar elas onde elas estão. Vai ser uma aula, hein, Carlos? Matheus, queria te agradecer pela sua presença aqui. E a gente está encerrando o podcast esse ano. A gente volta agora só... Acho que tem mais um ainda esse ano, né? Tem mais um ainda. Tem a resenha. Não, na verdade, não é uma resenha podcast que eu convido... Isso, que eu convido 3 corretores e a gente fala sobre o mercado imobiliário. Aí já fala de um jeito descontraído do mercado Legal. Imobiliário, né? E o podcast sério está se encerrando hoje, entendeu? E não podia ser com uma pessoa melhor, que é você, Matheus, que eu tenho como uma referência no mercado imobiliário. Às vezes eu te mando umas mensagens ali, te incomodo um pouquinho, mas fica tranquilo, mas é só para aprender mesmo com você. Eu que agradeço, parabenizo novamente o trabalho. Eu acho que quanto mais o projeto cresce, mais cresce a responsabilidade Sim. de você levar informação de qualidade, de você, né, escutar o público, né, o consumidor dessa informação, mas também da gente colocar isso a nível Brasil, né? Colocar as pessoas para conhecer esse nosso mercado, esse nosso trabalho, o trabalho que vocês têm feito no projeto, os projetos que vão desdobrar daqui, né? Com certeza vai ter outras ideias, outros projetos, mas de certa forma, o que a Apex faz, o que eu faço no meu trabalho, o que vocês estão fazendo é a mesma coisa. A gente está valorizando o que a gente tem de melhor, né? E estamos colocando em destaque aquilo que a gente faz bem, né? E eu acho que é isso que o brasileiro quer ver. O brasileiro, o capixaba, o paranaense, o catarinense querem ver o Brasil que dá certo, né? Divulgar ideias que dão certo, divulgar pessoas que têm sucesso efetivo, né? E que sejam essas as referências para os nossos jovens, para os colaboradores que querem crescer na sua carreira, que querem buscar uma nova carreira. Eu acho que esse exemplo que vocês estão dando é sensacional.
Matheus, obrigado novamente. Obrigado, Matheus. até ano que vem, né? Até ano que vem. Vocês que assistiram até o final, comenta, curte, compartilha para o máximo de gente possível para que o nosso canal cresça e cresça mais ainda. E até próximo ano.